Ora, então agora nesse vídeo nós vamos resolver alguns exemplos envolvendo problemas com frações. Então o primeiro é o seguinte, sobre uma reta real são destacados 4 pontos A, B, C e D conforme a figura. A representação na reta real do número 7/4 está mais próximo de letra A, do ponto A, letra B, ponto B, letra C, ponto C e letra D, ponto D. Olha, 7/4 é uma fração imprópria. O numerador é maior que o denominador. Então, nós vamos conseguir formar, eu tenho um inteiro aqui, 7, que eu quero formar grupos com 4. Vai dar para formar um grupo e sobrar 3 partes ainda, né? Deixa eu abrir aqui a solução para você ver isso. Então, 7 dividido por 4 vai dar 1 inteiro e resto 3. Então, na forma mista, isso aqui é 1 inteiro e 3/4. Então, 1 inteiro está aqui, ó, 1 positivo, né? O 0 está aqui, 1 inteiro. 1 inteiro mais 3/4. Quer dizer que o próximo inteiro aqui, eu vou dividir em 4 partes e pegar 3. Aqui, ó, o tracinho aqui, eu dividi em 4 partes. Ó, 1, 2, 3, 4. E vou pegar 3 partes. 1, 2, 3. Vai cair nesse pontinho vermelho aqui. Esse ponto ele está entre C e D, porém mais próximo de C. Então a resposta correta é a letra C. Está mais próximo do ponto C. Vamos ver o segundo exemplo. Se uma hora equivale a 60 minutos, 2/5 de uma hora equivale a 2/5 de 60 minutos. Então, olha aqui a representação. O nosso inteiro aqui é o 60, né? 60 minutos. E nós estamos querendo 2/5. Então, vamos colocar aqui, ó, 2/5 de 60 minutos. Olha, isso vai ser igual a... Vou colocar assim para ficar mais fácil você entender. Olha, 1/5, quanto que vale 1/5? Vamos achar 1/5. Uma parte. Então, para achar uma parte, eu vou dividir por 5. Eu estou dividindo o inteiro em 5 partes. Então, cada parte é 60 dividido por 5 é igual a 12, não é isso? 60 dividido por 5, isso aqui vai ser igual a 12 minutos. Então, cada partezinha dessa aqui equivale a 12 minutos. Mas eu estou querendo 2 partes, eu estou querendo 2/5. Então, 2/5 vai ser igual a quanto? Se 1/5 equivale a 2 minutos, se uma parte equivale a 12 minutos, 2 partes vai ser 12 vezes 2. 12 vezes 2, que é igual a 24 minutos. Toda vez que nós estivermos querendo uma fração de um número, isso equivale a transformar esse dia aqui numa multiplicação. É 2/5 vezes 60. Ou seja, 60 dividido por 5 dá 12, 12 vezes 2, 24. Tá? A resposta correta é a letra B. Vamos ver o nosso terceiro exemplo. E diz o seguinte, olha. Se 2/5 de uma estrada equivale a 60 km, então o comprimento dessa estrada é... Olha, existe uma diferença entre esse exemplo aqui e o anterior. No anterior, foi dado o inteiro, que era 60 minutos, e nós estávamos querendo uma fração desse inteiro, era 2/5 de 60. Aqui o problema está dizendo que essa fração de 2/5 equivale a 60 km, é igual a 60 km. A situação aqui, para esse exemplo, é a seguinte agora. Veja bem, os 2/5 aqui equivale a 60 km, não é o inteiro.
Então eu tenho que 2/5, ó. 2/5 é igual, equivale, né? É igual a 60 km. Tá? Olha, então vamos achar uma parte. Quanto é que vale 1/5? Olha. 1/5. Deixa eu colocar aqui 1/5. Vai ser quanto? Olha, se duas partes equivale a 60, você pode olhar aqui em cima, duas partes equivalem a 60, cada parte vai valer 30, né? 60 dividido por 2. Ou então, olhando aqui, olha, a interpretação disso aqui é o seguinte: eu tenho uma fração igual ao número. Então, você vai ler da seguinte forma: duas partes equivale a 60. Então, a gente acha uma parte, dividindo 60 por 2. Então, 1/5 equivale a 30 km. Olha, se cada parte equivale a 30 km, o total das partes, ou seja, o inteiro aqui, que é representado por essa fração aqui, ó, 5/5, né? É o inteiro. Eu dividi o inteiro em 5 partes e estou querendo as 5 partes. Estou querendo pegar as 5 partes. Ó, se cada parte, se uma parte vale 30, 5 partes vai ser 5 vezes 30. 5 vezes 30 é igual a 150 quilômetros, que é o inteiro, que é o comprimento da estrada. Faltaram as opções aqui, né? Deixa eu colocar aqui 150 km, que é a resposta. Vamos pôr aqui 120 km. Vamos pôr aqui 110 km. E vamos colocar aqui 100 km. Então, resposta correta, letra A. Próximo exemplo. Vamos ver o quarto exemplo, então. Um carro percorre 2/9 de uma estrada e depois percorre mais 1/3 da mesma, totalizando 300 km. O comprimento da estrada é... Então, vamos abrir a solução aqui para resolver. Então, ó, ele percorreu 2/9 de uma estrada e depois percorre mais 1/3 da mesma estrada. Então, ele percorreu no total... quanto? 1/9, 2/9, né? Vou colocar aqui 2/9 mais 1/3. Isso aqui vai dar quanto? Olha. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador dessa fração aqui, 1/3, vou multiplicar por 3, para ficar com o mesmo denominador da primeira fração. Então, vou repetir aqui, 2/9, 2/9, mais 1/3 é equivalente a 3/9. Eu multipliquei por 3. Numerador e denominador. Agora eu posso somar essas duas frações, que o denominador é o mesmo. Então vai ficar 2/9 mais 3/9, vai dar 5/9. 5/9. Isso significa o quê? É o que ele percorreu no total. E aqui está dizendo que ele totalizou 300 km. Então, ó, nós temos que 5/9 equivale, é igual a 300 km. Agora, qual que é a interpretação? Toda vez que você chegar nessa situação aqui, é uma fração igual a um número. Isso significa que 5 partes equivale a 300 km. Nós pegamos o inteiro, dividimos em 9 partes e pegamos 5. E essas 5 partes equivalem a 300 km. Então, vamos achar quanto que vale uma parte, 1/9.
1 nono vai ser igual a quanto? Ó, se 5 partes equivale a 300, uma parte vai ser 300 dividido por 5, que é igual a 60 quilômetros. Quer dizer, cada parte, ó, uma parte vale 60 quilômetros. Mas nós estamos querendo o inteiro, né? A fração inteira, o total, que é 9 nonos. Ou seja, eu dividi o inteiro em 9 partes. Se eu estou querendo o inteiro, eu estou querendo pegar as 9 partes, ou seja, 9 nonos. Olha, se uma parte vale 60 quilômetros, olha, uma parte é 60 quilômetros, 9 partes é 9 vezes 60, que é igual a 540 quilômetros. É o comprimento da estrada. Resposta correta, letra D. Vamos a mais um exemplo, exemplo 5. Um ciclista percorre 1/4 do percurso entre duas cidades e depois mais 3/8 dessa estrada e ainda faltam 7.200 metros para percorrer. A distância entre as cidades é... Ó, então vamos lá. Ele percorreu... deixa eu colocar aqui, ó, para você ver. Vamos somar aqui primeiro. Quanto que percorreu no total? Ó. Percorreu no total quanto? Vamos somar, não é isso? 1/4 mais 3/8. Bom, como que eu vou somar essa fração? Eu vou multiplicar essa primeira fração aqui por... Deixa eu colocar isso aqui mais embaixo. Vou multiplicar essa primeira fração aqui por 2, para ficar com o denominador 8. Multiplico o numerador e o denominador. Então vai ficar 2/8 mais 3/8. 2/8 mais 3/8 é igual a 5/8. Isso que representa aqui, olha, deixa eu colocar os 5/8 aqui, quer dizer que eu dividi o inteiro em 8 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e peguei 5. Tá? Agora o cuidado aqui, no enunciado lá, ele está dizendo o seguinte: ainda faltam 7.200 metros para percorrer. Olha, quer dizer aqui, qual fração que vai ser igual aos 7.200 metros para percorrer? Ele está dizendo que é o que falta. Os 5/8 é o que já percorreu. Então, que fração que está faltando ele percorrer aqui? De 8 partes, ele já percorreu 5. Então, faltam 3. Essas 3 partes em branco aqui, ó, é a fração restante. É 3/8. Vamos colocar aqui, ó, 3/8 é o que falta para percorrer. E ele está dizendo que faltam 7.200 metros. Ó. Então, a fração 3/8 ó, corresponde a 7.200 metros. Vou colocar aqui 3/8 é igual a 7.200 metros. Olha, então vamos achar quanto que é 1/8, uma parte. Eu sei que 3 partes vale 7.200. Essas 3 partes juntas aqui vale 7.200. Vamos achar 1/8, uma parte. Olha, se 3 partes equivale a 7.200, uma parte vai ser 7.200 dividido por 3, que vai ser igual a 2.400 metros.
Bom, mas nós estamos querendo o inteiro, né? Nós estamos querendo o total, a fração inteira, que é 8 oitavos. 8 oitavos. Aqui, ó. Uma parte vale 2.400 metros, então cada quadradinho desse aqui é 2.400 metros. Como eu tenho 8 quadradinhos, né, o total, o inteiro, vai dar quanto? 2.400 vezes 8, não é isso? Vai ser igual a 19.200 metros. Essa é a resposta. Eu não coloquei as opções aqui, deixa eu colocar aqui para... Vou colocar aqui, ó. 19.000 quilômetros. 19.000 metros, né? Não é a resposta. Vou colocar aqui 19.200, que é a nossa resposta. 19.200 metros. Vamos colocar 19.400 metros e aqui 9.600 metros. Então, resposta correta aqui, letra B. Letra B. Então, mais uma questão, a de número 6. Exemplo 6. Um estudante sai de casa e vai à escola. No recreio, ele gasta em um lanche 1/6 do que tem na carteira. Gasta 1/5 do que possui inicialmente em uma papelaria, ao comprar um caderno. E ainda lhe sobram R$19. A quantia que esse estudante tinha inicialmente na carteira era... Bom, então deixa eu abrir a solução aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Ele gastou com lanche. Vamos ver quanto que ele gastou com lanche. Que fração que ele gastou com lanche. Tá falando aqui, ó, 1/6. Então, vamos colocar aqui, ó, 1/6 é o que ele gastou com lanche. Depois ele gastou 1/5 do que possuía numa papelaria, ao comprar um caderno. Então, gastou com o caderno 1/5 do que ele possuía. Então, vamos colocar aqui, ó, 1/5 com o caderno. Então, vamos ver agora quanto que ele gastou no total, na compra do lanche e do caderno. Aqui é gastou. Aqui, gastou. Então, vamos colocar aqui, ó, gastou no total 1/6 com lanche mais 1/5 com caderno. Vamos somar essa fração. Como é que nós vamos fazer? Nós temos que reduzir ao mesmo denominador. Então, essa primeira fração eu vou multiplicar por esse denominador aqui da segunda fração. Vou multiplicar o numerador e o denominador por 5 da primeira fração. Então, vai ficar 5/30. 5/30. Já a segunda fração, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo denominador da primeira fração. Vou multiplicar por 6 e 6 aqui. Aí eu estou achando a fração equivalente, né? As frações equivalentes. Então, vai ficar 6/30. 6/30. Então, essa primeira aqui eu multipliquei por 5, obtive 5/30, que são frações equivalentes. 1/6 é equivalente a 5/30. Essa aqui eu multipliquei por 6. 1/5 é equivalente a 6/30. Agora, elas têm denominadores iguais, eu posso somar. 5/30 mais 6/30 vai dar 11/30. Que significa o quê? O que ele gastou no total, com o lanche e o caderno. Agora, a questão está dizendo o seguinte, ó. E ainda lhe sobram R$19.
Ó, 11/30 é o que ele gastou. Se ele de 30 partes, né, ele gastou 11, vai sobrar para ele quantas partes? Nós temos que ver qual que é a fração restante aqui, qual que é a fração que está sobrando aqui. Porque ele está dizendo que está sobrando R$19. Aí nós vamos igualar essa fração restante com os R$19. Então vou escrever aqui, ó. Restam quanto? Ó, a fração inteira, veja que eu dividi em 30 partes aqui. Então a fração inteira é aquela fração que tem um numerador igual ao denominador. Então aqui vai ser a fração inteira aqui, 30/30. Tá? Menos, né, eu quero saber o que resta, a fração restante, menos os 11/30. Que vai ser igual a quanto? Se de 30 partes, aqui, eu gastei 11, vão sobrar quantas partes? 30 menos 11 dá 19. 19/30 é a fração restante. Ó. Esse 19/30 é o que resta aqui, a fração restante. Restam 19/30. E aqui em cima está falando que restam em reais R$19. Então isso quer dizer que 19/30 equivale a R$19. Vamos colocar aqui, ó. 19/30 é igual a R$19. Agora, como é que nós vamos interpretar isso aqui? Olha? R$19 partes equivale a R$19. Vamos achar uma parte. Se 19 partes equivale a R$19, uma parte, que é 1/30, equivale a quanto? R$1, né? R$19 dividido por 19, ó, vai dar R$1. Cada parte, ó, equivale a R$1. Mas nós estamos querendo o inteiro, né? A fração inteira. Vou copiar aqui. Nós estamos querendo 30/30, que vai valer quanto? Olha, se uma parte vale R$1, eu dividi o inteiro em 30 partes. Aqui está dizendo que uma parte equivale a R$1. Então, 30 partes, se eu pegar todas as partes, né, se eu pegar o inteiro, isso vai dar quanto? Ó, 30 vezes R$1 vai dar R$30. Essa é a quantia que ele possuía inicialmente. Então, só dando uma repassada aqui, rapidinho. Ele gastou 1/6 com lanche e 1/5 com caderno. Então, ele gastou no total 1/6 mais 1/5, que dá 11/30. Se ele gastou 11/30, se de 30 partes ele gastou 11, vai sobrar para ele 19 partes. 19/30. E o problema está dizendo que o restante equivale a R$19. Então, 19/30, que é a fração restante, equivale a R$19, que é o restante em real. Então, se de 19 partes equivale a R$19, cada parte, uma parte, vai ser R$1, que é R$19 dividido por 19. Se de 30 partes, uma parte equivale a R$1, 30 partes, que é o total das partes, que é o inteiro, vai ser 1 vezes 30, que é igual a R$30. Então, a resposta correta, letra C. Então, a próxima questão, exemplo 7. Duas torneiras despejam água no mesmo reservatório. A primeira, funcionando sozinha, pode enchê-lo em 2 horas e a segunda enche-o em 3 horas quando funciona só. Abertas simultaneamente, que tempo levarão para encher o mesmo tanque? Bom, então vamos lá, deixa eu abrir a solução. Aqui nós temos que calcular em 1 hora, porque uma torneira gasta 2 horas para encher um tanque
e a outra 3 horas. Nós temos que ver aqui em 1 hora que fração do tanque cada uma enche. Então, por exemplo, a primeira torneira, deixa eu colocar aqui, ela gasta 2 horas para encher um tanque. Ó, aqui a primeira torneira, funcionando sozinha, pode enchê-lo em 2 horas. Isso quer dizer que em 1 hora, ela vai encher a metade, 1/2. Não é isso? Se ela gasta 2 horas para encher um tanque, se você deixar só 1 hora ligada, ela ligar durante 1 hora, ela vai encher a metade. A segunda torneira, vou colocar aqui a segunda torneira, gasta 3 horas para encher um tanque. Então, se você deixar só 1 hora ligada, ela vai encher 1/3. Correto? E assim por diante. Ó. Se uma torneira gasta 5 horas para encher um tanque, se você deixar ligada só 1 hora, ela vai encher 1/5. Se uma torneira gasta 10 horas para encher um tanque, se você deixar ligado 1 hora, ela vai encher 1/10. Tá? O mesmo raciocínio para esvaziar também. Tá? Bom, isso aí é cada uma sozinha, né? Agora, se as duas estiverem juntas, enchendo o tanque, o que vai acontecer? Ó, vou colocar aqui a primeira e segunda juntas. O que vai acontecer em 1 hora? Olha, a primeira vai encher a metade, vai encher 1/2, e a segunda vai encher 1/3. Então, 1/2 mais 1/3. Não é isso? Durante 1 hora, a primeira enche a metade, a segunda enche 1/3. Então, em 1 hora, elas vão encher quanto no total? Vamos ver, ó. Essa fração aqui, 1/2, eu vou multiplicar por 3, o numerador e o denominador. Então, vai dar 3/6. Mais a outra fração, eu vou multiplicar por 2, o numerador e o denominador. Vai ficar 2/6. Eu achei as frações equivalentes, não é isso? De 1/2 e 1/3 com o mesmo denominador 6. Equivale aqui a tirar o mínimo, né? O mínimo é 6. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1, 3. Olha lá. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1, 2. Então, 3/6 mais 2/6 vai dar 5/6. Significa o que 5/6? É o que as duas encheram em 1 hora. Quer dizer que em 1 hora elas encheram 5/6 do tanque. Então, quer dizer que 5/6 do tanque, vou colocar aqui, ó, 5/6 do tanque é o que as duas encheram em 1 hora, igual a 1 hora. Só que ao invés de colocar 1 hora aqui, eu vou transformar em minutos, 60 minutos. Vai ficar mais fácil nós calcularmos aqui, ó. Não é, Ana? Aqui. 5/6 equivale a 60 minutos. 5 partes equivale a 60. Então, vamos achar uma parte, 1/6. Então, divide 60 por 5. 60 dividido por 5, vou colocar aqui 60 dividido por 5 é igual a 12. 12 minutos. Uma parte vale 12 minutos. Mas nós estamos querendo o total das partes, nós estamos querendo o inteiro. Eu dividi o inteiro em 6 partes, uma parte vale 12 minutos. Mas as 6 partes, o total, o inteiro, equivale a quanto? Vamos ver. 6/6. Se uma parte 12 minutos, 6 partes vai ser 6 vezes 12. Vezes 12. Que é igual a 72 minutos. E 72 minutos é igual a 60 minutos, que é 1 hora, né? Mais 12
minutos. Então, isso aqui vai ser igual, 60 minutos é 1 hora, então 1 hora e 12 minutos. Então, voltar aqui. 1 hora e 12 minutos. Resposta correta, ó, letra A. Então, vamos a mais um exemplo, o último exemplo, que é o seguinte. Exemplo 8. Uma faxineira A limpa certa sala de festas em 4 horas. A faxineira B faz o mesmo serviço em 3 horas. Se A e B trabalharem juntas, em quanto tempo aproximadamente espera-se que o serviço seja feito? Olha, essa questão é semelhante à anterior, tá? O raciocínio é semelhante. Ao invés de tanque aqui enchendo a torneira, é a faxineira trabalhando, né? Ela gasta 4 horas, uma faxineira A limpa uma certa... Aqui, uma faxineira A limpa... Faltou aqui, ó, aqui é certo salão de festa. Deixa eu corrigir aqui. Limpa certo, aqui é salão de festas em 4 horas. A faxineira B faz o mesmo serviço em 3 horas. Se A e B trabalharem juntas, né? Se A e B trabalharem juntas, em quanto tempo aproximadamente espera-se que esse serviço seja feito? Então vamos lá, semelhança das torneiras. Vou colocar assim, ó, faxineira A. Ela gasta 4 horas para limpar o salão. Então, em 1 hora, ela vai limpar quanto? 1/4, confere? Semelhante à torneira. A torneira gasta 4 horas para encher um tanque. Se ficar só 1 hora ligada, vai encher 1/4. Ela gasta 4 horas para limpar um salão. Se trabalhar só durante 1 hora, ela vai limpar 1/4. Já a faxineira B gasta quanto? Gasta 3 horas para limpar o mesmo salão. Então, em 1 hora, ela limpa 1/3. Isso, elas trabalhando sozinha. Agora, se trabalharem juntas, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui, juntas. Uma vai limpar juntas em 1 hora, né? O que vai acontecer em 1 hora as duas juntas? Olha, uma vai limpar 1/4 e a outra vai limpar 1/3. Então, mais 1/3. Então, vamos ver quanto que elas limparam no total. 1/4 mais 1/3. Eu vou multiplicar a primeira fração por 3, o numerador e o denominador por 3. Então, vai ficar 3/12, que é o mínimo multicomum entre 3 e 4, né? E vou multiplicar a segunda por 4. Então, vai ficar 4/12. Agora, o denominador o mesmo, nós podemos somar. 3 mais 4 vai dar 7. 7/12. 7/12. Então, o que significa esse 7/12? Que em 1 hora, as duas juntas vão limpar 7/12 do salão. Então, vou colocar aqui embaixo, ó, 7/12. 7/12 é igual a 1 hora. Só que eu vou colocar em minutos. 60 minutos. O que significa quando chegamos nesse ponto aqui, ó, uma fração igual a um número? Ó, eu dividi o inteiro em 12 partes e peguei 7. E essas 7 partes equivalem a 60 minutos. Então, nós vamos achar quanto que vale uma parte, dividindo 60 por 7. Tá? Então, uma parte, ó, vai ser igual a 60 dividido por 7. Essa divisão não vai dar exata, tá? Tanto é que lá na questão, ó, ele pede aproximadamente. Ó.
Em quanto tempo aproximadamente espera-se que o serviço seja feito. Então, 60, você fazendo a operação aí, 60 dividido por 7, você vai achar o seguinte, ó, 8,57 minutos, aproximadamente. Bom, mas nós estamos querendo o inteiro. Uma parte equivale a 8,57 minutos. 12 partes, que é o inteiro, né? Vai dar quanto? 12 dozeavos. Olha, se uma parte é 8,57 minutos, 12 partes vai ser 12 vezes 8,57 minutos. Vai ser igual a aproximadamente 103 minutos. Olha, 103 minutos é igual a 60 minutos, que é 1 hora, mais 43 minutos. Então, 60 minutos é 1 hora, vai ficar 1 hora e 43 minutos. Resposta correta, letra D. Olha, agora, né, você vai fazer os exercícios lá do caderno de teoria, né? No final do caderno de teoria tem 10 exercícios, o caderno de exercícios tem mais 10 exercícios e depois o teste avaliativo com mais 10 exercícios. Antes de fazer o teste avaliativo, tendo dúvida, me envie uma mensagem lá através do fórum Monitoria, ok? Então, bons estudos para você.